Então tá, nós vamos começar a conversar sobre integrais, e se vocês tiverem perguntas, assim, fiquem à vontade, tá? Enquanto eu estiver mostrando aqui para vocês o material de integrais, eu não vou conseguir acompanhar ali o que vocês colocarem no chat. Então vocês podem falar, perguntar, tá bem? Vou pegar uma caneta aqui. Então, é, uma integral, ela tem tudo a ver com a derivada, tá? Quando a gente fala em integral, o que nós estamos fazendo é descobrindo qual a função que tem uma certa derivada. A gente faz um caminho inverso. Uma coisa é derivar e a outra é integrar, quando a gente faz o caminho de volta. O que a gente vai fazer, na verdade, é determinar uma primitiva. A gente chama de primitiva porque é a função que, quando a gente deriva, dá a função que a gente está calculando a integral. Então, essa igualdade aqui, f de linha é igual a f, ela tem a ver com a derivada, né? Porque eu estou aqui calculando a derivada dessa função f maiúsculo e tendo como resultado uma função f. Isso quer dizer que a integral da função f é igual a uma função f maiúscula. Essa notação de f maiúscula e f minúscula é só para diferenciar as funções. São funções diferentes. Claro que no caso particular da função e elevado na x, como a derivada de e elevado na x é o próprio e elevado na x, a integral também vai ser e elevado na x, mais uma constante, que aí nós vamos ver o porquê dessa constante. Então aqui nós vamos ter alguns exemplos assim do tipo de relação que existe entre derivadas e integrais. Nós dizemos que x ao cubo é a primitiva de 3x ao quadrado. Ou seja, o que está escrito ali é que a integral de 3x ao quadrado, vamos botar aqui, eu ainda não vou usar o símbolo de integral, tá? Vamos só conversar por enquanto. A integral de 3x ao quadrado é x ao cubo. Seno x é a primitiva do cosseno x, ou seja, a integral de cosseno é igual a seno. Por que eu estou dizendo isso? Porque vou voltar aqui para o primeiro exemplo, tá? Quando eu calculo a derivada de x ao cubo, digamos aqui, da minha função é x ao cubo. Eu vou até usar, em vez de y, eu vou usar f de x para descrever a função. Se a minha f de x é x ao cubo, a minha f' de x, ou seja, a derivada de x ao cubo, é 3x ao quadrado. Então, a integral de 3x ao quadrado é x ao cubo. Então, vocês conseguiram perceber
que calcular a integral é a mesma coisa que calcular a derivada de trás para frente. É a mesma coisa que fazer o contrário da derivada. Continuando aqui. Raiz de x é a primitiva de 1 sobre 2 raiz de x. Ou seja, se nós calcularmos a integral de 1 sobre 2 raiz de x, nós vamos encontrar como resultado raiz quadrada de x. E se nós calcularmos a derivada de raiz quadrada de x, nós vamos encontrar como resultado 1 sobre 2 raiz de x. Claro, depois vai aparecer mais uma constante no cálculo da integral, que eu vou explicar para vocês com mais detalhes em seguida. E aqui a arcosseno de x é a primitiva de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Claro, aqui já é uma função mais um pouco complicada, mas tem no formulário, né, de derivadas, a derivada do arcosseno de x é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E nós vamos usar essas substituições trigonométricas para o cálculo de integrais, tá? Nós vamos estudar algumas técnicas para o cálculo de integrais que envolvem substituições trigonométricas. Então, aqui que eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: como a derivada de uma constante, tipo, quando a gente calcula a derivada de um número real, uma constante qualquer, essa derivada dá zero. Então, f é uma primitiva de uma função, então f mais uma constante qualquer também vai ser primitiva dessa função. Deixa eu só pegar o exemplo que eu usei ali em cima. Eu sei que se eu calcular a, a derivada, né, de x ao cubo, eu vou encontrar 3x ao quadrado. Porém, então, a integral de 3x ao quadrado é x ao cubo. Professor, Oi? eu não entendi em relação à constante. Sim. Deixa eu tentar explicar melhor essa parte aqui da constante. Espera aí, eu vou apagar aqui, tá? Eu vou usar aqui esse mesmo exemplo, tá? Pega uma função f igual a 3x ao quadrado e eu quero calcular a integral dela. Tipo, que função que tem como derivada 3x ao quadrado? Bom, essa função vai ser a função x ao cubo. Deixa eu botar aqui f de x. Só que é f maiúsculo, tá? Só para diferenciar. Quer dizer, a integral de 3x ao quadrado é igual a x ao cubo. Porém, não é só essa função x ao cubo que tem como derivada 3x ao quadrado. Vamos pensar aqui, ó, x ao cubo mais 5, tá? Quando eu calculo a derivada dessa função, vou chamar essa função de g de x. Se eu calcular a derivada dela, g' de x, o que vai dar, né? A derivada de uma soma é igual à soma das derivadas. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Mais a derivada de 5 é zero. Então, essa derivada também dá 3x ao quadrado.
Vamos pensar Ah, noutra função. entendi. É que eu É, achei que ela já fosse derivada, quando ela já era derivada. essa é a função que, quando a gente calcula a derivada, dá a nossa função original. Por isso que ela é chamada de primitiva. A gente poderia pensar noutra. Vamos pensar aqui noutra função, ó. Uma função w de x é igual a x ao cubo mais qualquer constante, tá? Mais 2. Vamos calcular a derivada dessa função. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Mais derivada de 2 é zero. Então, dessa função, embora ela seja diferente, mas ela também tem derivada 3x ao quadrado. Então, vejam que as funções são diferentes, ó. X ao cubo mais 2, x ao cubo mais 5, x ao cubo mais qualquer constante, quando a gente calcular a derivada, todas elas vai dar 3x ao quadrado. Porque em que elas se diferenciam? Elas se diferenciam só por essa constante. Então, quando a gente escrever a integral da função 3x ao quadrado, na verdade nós temos que atentar para escrever x ao cubo mais uma constante qualquer. Tá bem, Mirelle? Tá bem. Naquela primeira ali, eu acho que eu expliquei mal, não ficou boa aquela explicação mesmo. Então, vamos ver um primeiro teorema aqui. Se a derivada de uma função se anula em todo o intervalo, então g é constante. Então, quando a gente calcula a derivada de uma função e ela dá zero, é porque essa função é uma constante. Se duas funções têm a mesma derivada no intervalo, então elas se diferem por uma constante. Então, se nós estamos calculando a derivada de duas funções, tá? E o resultado delas é o mesmo, essas funções, elas se diferenciam apenas pela constante. É o caso aqui, né, do exemplo que eu fiz ali acima. Eu coloquei ali uma função g de x, igual a 3x ao quadrado, quer dizer, não deve. Peraí. G de x é igual a x ao cubo mais 5. E uma outra função, w de x igual a x ao cubo mais 2. Quando a gente calcula a derivada dessas duas funções, a derivada de g de x é igual à derivada de w de x, que é igual a 3x ao quadrado. O que esse corolário está nos dizendo? Ele está nos dizendo que, se as duas funções têm a mesma derivada, não quer dizer que elas são iguais, mas quer dizer que elas se diferenciam apenas por uma constante. Nesse caso, aqui é x ao cubo mais 5 e aqui é x ao cubo mais 2. Então, duas funções ter a mesma derivada não quer dizer que elas são iguais. Quer dizer que elas se diferenciam apenas por uma constante. Vamos fazer aqui, só para a gente praticar um pouco essa ideia de essa relação entre derivadas e integrais. Nós vamos pensar assim, ó, qual a função tem como derivada 4x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. Então, nós vamos encontrar uma primitiva dessa função. Uma função que, quando a gente calcula a derivada, dá como resultado essa.
Então vamos fazer aos pedaços, assim, como é uma soma, né? Nós vamos pensar por partes aqui. Primeiro, qual a função tem como derivada 4x ao cubo? Lembre que quando a gente calcula a derivada de uma função polinomial, nós diminuímos uma unidade do expoente e passamos o que estava no expoente para frente multiplicando. Então, se aqui nós temos 4x ao cubo, isso quer dizer que o expoente original era 4, né? Se é x ao cubo aqui, é porque o expoente original era 4. Então, nós temos x na quarta. Quando a gente calcula a derivada de x na quarta, nós vamos ficar com 4x ao cubo. Então, desse primeiro termo aqui da soma, nós já calculamos, encontramos, né, a primitiva, x na quarta. Menos 3x ao quadrado. Então, como está x ao quadrado aqui, eu sei que a função que eu calculo a derivada para encontrar x ao quadrado é x ao cubo. Então, quando eu calculo a derivada de x ao cubo, eu tenho 3x ao quadrado. Então, já calculei ali a primitiva dessa 3x ao quadrado. E mais um. Agora, tem um cuidado, tá? Qual a função que, quando eu calculo a derivada, me dá 1 como resultado? X. X. Então, a primitiva dessa função, vou chamar aqui de f maiúsculo de x, é igual a x na quarta menos 3x menos x ao cubo mais x. Para a gente fazer uma verificação, nós calculamos aqui a derivada dessa função. E aí o resultado tem que ser a função que estava ali no item A. Então, a derivada de x na quarta é 4x ao cubo. Menos derivada de x ao cubo é x ao quadrado. Derivada de x é 1. Tá bem? Então, o que a gente chama de primitiva dessa função é essa. Agora o item B. O item B é mais simples, né? X na 5, qual é a primitiva de x na 5? Qual é a função que, quando a gente calcula a derivada, nós vamos encontrar x na 5? É x na 6, né? Quando a gente calcular a derivada de x na 6, vai aparecer um 6 aqui na frente. Só que não tem 6 aqui na nossa função. Então, nós temos que dividir por 6. Então, x na 6 sobre 6, eu vou pensar nessa função como a minha primitiva. Vou botar aqui b para não confundir. Então, vou fazer um teste aqui. Qual é a derivada dessa função? X na 6 sobre 6. Bom, derivada de uma função polinomial, pega o expoente, passa aqui para frente multiplicando. X na 6 menos 1, que é 5. E tem 1 dividido por 6 ali. Então, aqui vai cancelar, esse cancela com esse, vai ficar x na 5. Então, tá bem. Tudo bem?
Conseguiram Professor, entender? repetir a primitiva de x eu não entendi. A de x na 6, a gente tem que pensar numa função que, quando a gente calcula a derivada, dá x elevado na 5, tá? Tá. Então, para dar x elevado a 5, como a gente, quando calcula a derivada, a gente diminui uma unidade do expoente, então se me restou x na 5, é porque o meu expoente original da minha primitiva é x na 6. Só que quando eu vou calcular a derivada dessa função, x na 6, eu vou ficar com 6x na 5. Só que ali no item B, não tem 6x na 5, tem só x na 5. Então eu tenho que colocar um dividido por 6 aqui, que é para conseguir cancelar esse 6 aqui da frente. Aí sim dá só o x na 5. Tá, professor, entendi. Uhum. Na verdade, tá? Aqui eu não estou colocando, mas qualquer função do tipo x na 6 sobre 6 mais uma constante, quando eu calcular a derivada dessa função, digamos aqui, se eu tivesse mais uma constante, também daria x na 5. Sim. Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre essa constante, tá? Mas ela sempre vai aparecer aqui. A derivada de uma constante é zero. Então, aqui também vai ficar x na 5. Então, a primitiva dessa função x na 5 é x na 6 sobre 6 mais uma constante qualquer. Na verdade, o que a gente encontra como primitiva é uma família de funções. Sim. Vamos pensar agora nessa. 7x na 6. Eu tenho que pensar numa função que, quando eu calculo a derivada, dá 7x na 6. Bom, se eu tenho 7x, se eu tenho x elevado na 6, eu sei que a minha primitiva vai ser um x elevado na 7. Então, quando eu calculo, só para fazer uma verificação aqui, a derivada dessa função x na 7 vai dar 7x na 6. Deu certinho, né? Só que também poderia ser um x na 7 mais uma constante c. Porque quando eu calculo a derivada de c, vai dar zero. Então, a derivada dessa função f maiúsculo também vai ser 7x na 6. Então, a primitiva é x na 7 mais uma constante qualquer. Até deixa eu ver lá nos resultados se eu estou colocando essa constante nas respostas ali. Assim, ó. Eu estou colocando como resposta, tá? Essa constante C. Vejam que aparece em todas, né? Depois aqui. Tá bem? Vamos fazer mais umas aqui. Eu não vou fazer todas, tá? Vamos ver a D. X elevado na 2 sobre 3. Então, eu tenho que pensar numa função em que eu tenha x. Como o meu expoente lá era 2/3, o meu expoente novo, eu vou fazer até aqui do lado, vai ser 2/3 mais 1.
porque eu só cheguei no x elevado na 2/3 quando eu calculei a derivada de uma função, e quando eu calculo a derivada de uma função, eu diminuo uma unidade do expoente. Então, agora eu vou colocar de novo essa uma unidade. Então, 2/3 mais 1, coloco aqui um denominador comum, o 1 aqui, 3 dividido por 3 dá 1, vezes 2, 2, mais 3 dividido por 1, 3, 3 vezes 1, 3. Então fica 5/3. Então é x elevado na 5/3. Quando eu calculo a derivada de x elevado na 5/3, vai aparecer os 5/3 aqui na frente multiplicando. E não tem aqui na minha função. Na minha função ali que eu quero encontrar a primitiva, não tem um 5/3 na frente multiplicando. Então, eu preciso dividir essa minha função por 5/3, mais um c. Então, só vou melhorar assim, né? Quando eu tenho a divisão de duas frações, no caso, eu multiplico a primeira, que é x elevado na 5/3, pela segunda invertida. Então, aqui eu vou botar 3/5 mais c. Então, 3/5 de x elevado na 5/3, mais uma constante c. Vamos fazer uma verificação aqui. Eu vou calcular a derivada dessa função e eu tenho que encontrar como resultado... Ah, nada a ver, peraí. Eu marquei errado ali, né? Eu não estou calculando dessa aqui. Eu estou calculando dessa aqui. Então, eu vou calcular a derivada agora, e o resultado que eu tenho que encontrar é x elevado na 2/3. Então, eu quero calcular a derivada de 3/5 x elevado na 5/3 mais c. Então, é uma função polinomial. Então, eu vou fazer 3/5 vezes. Pega os 5/3, coloca aqui multiplicando, vezes o x elevado na 5/3 menos 1. Mais a derivada de c, que é 0. Então, eu vou fazer aqui do lado esse 5/3 menos 1. Claro, tem que dar, né, o meu 2/3. 5/3 menos 1. Isso é igual, coloco um denominador comum aqui, que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 multiplicado por 5 é 5. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 1, 3. 5 menos 3, 2/3. Então, no meu expoente, o expoente do x ali vai ficar x elevado na 2/3. Mais o zero, nem vou colocar. E aqui na frente, 3 vezes 5 é 15, dividido por 5 vezes 3, que é 15. 15 dividido por 15 é 1. Então fica x na 2/3. Então, essa deu um pouco mais de trabalho, mas eu encontrei uma função, que é essa, que quando eu calculo a derivada dela, me dá a minha função original.
Então, o que eu encontrei aqui, na verdade, foi a primitiva da minha função x elevado na 2/3. Então, essa é a minha primitiva. O que nós fizemos, na verdade, foi calcular a integral da função x elevado na 2/3. Tá bem? Eu vou fazer só mais uma, tá? Mas depois eu quero que vocês pratiquem aqui, fazendo isso que a gente está fazendo agora. E a gente não entrou ainda no cálculo específico de integrais, mas nós estamos calculando já integrais. O que nós estamos chamando de integral é primitiva, que isso é o que a gente faz quando a gente calcula a integral. Eu só quero pegar mais essa 1 sobre x e calcular a primitiva dela. Vou colocar aqui embaixo. G. Eu quero achar uma primitiva, tá? Eu vou escrever essa função g como sendo x na menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre x. Porque eu tenho uma função polinomial. Então, eu tenho que pensar uma função em que... Oi, desculpa interromper, que a internet tinha caído. Aí por isso que eu tive que sair. Ah, não, tá bem, tá bem. Ah, tu perdeu muita coisa, Benelli? Bom, mas Não, depois não, fica... só. Depois eu olho na gravação. Sim, tá bem. Então, a gente está calculando agora a primitiva dessa função g aqui, que é 1 sobre x. Aí eu estou escrevendo essa função 1 sobre x como x na menos 1, para ficar uma função polinomial, que é mais fácil de entender ela, a derivada dela, e também vai ser mais fácil de entender a primitiva, a integral. Então, como eu sei que tem que dar menos 1, eu vou pensar, né, em acrescentar 1 nessa função, nesse expoente. Só que quando eu acrescentar 1 nesse expoente, eu vou ficar com x elevado na 0. E aí, eu vou pegar esse 0 e multiplicar aqui na frente, não vai dar certo. Então, aqui, o que a gente tem que fazer é pensar na derivada, em qual a função que tem como derivada 1 elevado na x. Aí a gente vai pensar no formulário de derivadas, né? Que é o logaritmo natural de x. Na verdade, o logaritmo natural do módulo de x, né? Mais um c. Então, em alguns casos, uns casos particulares, nós precisamos pensar em que função que tem essa derivada, mas aí pensar em derivadas que são que nós temos a informação delas através do formulário de derivadas. Porque se a gente vai usar a ideia de somar aqui uma unidade no expoente, quando a gente soma uma unidade aqui nesse expoente, o resultado que vai aparecer para nós vai ser 0. Aí eu vou ficar com x elevado na 0. Então, como é que eu ia calcular a derivada de x elevado na 0? Se esse 0 aqui, pela regra da derivada, vai passar aqui para frente, vai multiplicar, vai dar 0. Só que 1 sobre x não é uma constante. Tá bem? Então vamos entrar agora na ideia de integral propriamente dita. A derivada e a integral são duas noções básicas em torno das quais se desenvolve todo o cálculo. Vocês já viram, né, que nesse nosso curso de cálculo,
tudo está girando aqui em função de derivadas e integrais. Nós vimos limites ali no início, porque a ideia do limite ela se faz necessária e vai continuar se fazendo necessária agora, quando a gente falar sobre a integral. O conceito de derivada está ligado ao problema de traçar a tangente de uma curva. Lembra quando a gente começou a falar das derivadas? A interpretação geométrica de uma derivada tinha a ver com determinar a inclinação de uma curva num ponto. A integral, por sua vez, está ligada ao problema de calcular a área de uma figura qualquer. Então, é fácil para nós calcular a área de figuras como retângulo, paralelogramo, de um quadrado, de um triângulo. É fácil de calcular a área. Porém, quando nós temos figuras que não são poligonais, que não são polígonos, deixa eu dar uma ideia aqui. Se nós queremos calcular a área dessa figura, por exemplo, qual é a área que essa figura está preenchendo aí, né? Qual é o valor dessa área? Esse cálculo de área ele não é tão simples para que a gente consiga calcular. Se fosse, por exemplo, uma figura poligonal, tentei desenhar um quadrado aqui, pode ser um quadrado ou um retângulo, tá? Mas se eu quero calcular a área dessa figura, é simples, né? Basta que eu multiplique essa medida por essa, eu tenho a área. A vezes B. Agora, essa figura aqui do lado, eu não tenho uma maneira simples e direta de calcular essa área. A ideia da integral tem tudo a ver com o cálculo dessa área de figuras não poligonais. O que nós vamos fazer para calcular a área dessa figura é preencher ela com retângulos. Nós vamos colocar aqui dentro dela vários retângulos assim, porque retângulo a gente sabe calcular a área, né? Então a gente vai preencher essa figura toda com retângulos. Vejam que quando a gente coloca retângulos dentro dessa figura, a gente consegue preencher ela, mas não preenche perfeitamente. Vão sobrar uns cantinhos ali. Então, por isso que vai ser importante agora a ideia do limite. Se nós pegarmos esses retângulos que nós colocamos aqui dentro dessa figura estranha, que são retângulos desse tipo, tá? Mas se nós conseguirmos fazer com que essa base do retângulo seja muito pequena, de modo que nós tenhamos um retângulo assim, por exemplo, e nós colocamos esses retângulos ali dentro, nós vamos acabar preenchendo toda essa figura, sem deixar lacunas. Mas para fazer isso, nós precisamos da ideia do limite. Nós precisamos fazer essa medida da base tender a zero. Mas ela não pode ser zero, porque se for zero, esse retângulo deixa de existir. Mas ela tem que ser muito pequena. Ela tem que tender a zero. E quando a gente faz a soma de todos esses retângulos, que vai nos resultar na área, isso é o cálculo da integral. Ou seja, a área dessa figura tem a ver com o cálculo de uma integral. Então, já vou usar aqui o símbolo da integral. A integral de uma função.
É dessa maneira que se calcula, por exemplo, a área de um círculo. Um círculo também não é uma figura simples de calcular a área. Mas qual foi a solução encontrada pelos matemáticos para calcular a área de um círculo? Eles pegaram e dividiram esse círculo em vários triângulos assim. Mas vejam que quando a gente coloca triângulos aqui, nós ficamos ainda com alguns buracos ali. A gente não está preenchendo toda essa região circular. Mas também, se nós pegarmos esses triângulos que têm essa forma e a gente diminuir a base deles, fazer com que a base deles seja muito pequena, diminuir mais ainda, e preencher todo esse círculo com esses triângulos em que a base é muito pequena, ou seja, a base aqui é um número, eu vou chamar aqui de essa base de n, quando esse n, eu não posso chamar de n aqui porque eu vou usar o n ali depois, espera aí. Quando essa base, deixa eu ver se eu usei alguma notação aqui, eu vou chamar de L, tá? Quando esse L tende a ser zero, quer dizer que a quantidade de triângulos que eu tenho aqui tende a ser infinito. Porque eu vou ficar com muitos triângulos com base muito pequena. Então eu vou preencher todo esse círculo com muitos triângulos, infinitos. Quando eu faço isso, eu tenho o cálculo da área do círculo, porque o comprimento dessa circunferência aqui, se eu pegar uma fita métrica e medir o contorno, esse contorno me dá 2π vezes o raio. O raio é essa medida aqui. E aí, eu vou multiplicar pela base, que a base aqui, quando eu estou dividindo essa figura em infinitos triângulos, né? E aí calculo 2πr, que é o comprimento, vezes o raio. Essa medida r, ela tende a ser a altura desse triângulo quando esses triângulos vão tendo a base muito pequena. Então, a altura também tende a ser o raio. E a gente calcula a área de triângulos fazendo base vezes altura dividido por 2, que é o que nós estamos fazendo aqui. Base vezes altura, que tende a ser raio, dividido por 2. Isso vai nos dar 2πr ao quadrado. Na verdade, Professor, πr ao quadrado aqui, peraí que tem um errinho aqui. professor, então, na verdade, o cálculo não é do círculo, e sim dos triângulos que formam ele, é isso? A gente tá falando do cálculo da área de uma região circular, né? A área. Tá, Então, como é que a gente calcula a área da região circular? A fronteira aqui não é uma região poligonal, ou seja, não são retas, né? É uma, sim. é uma linha curva. Então, a gente não consegue calcular a área do círculo como a gente calcula a área de um quadrado, a área de um retângulo, a área de um triângulo. O que a gente faz é preencher ela com triângulos, fazer com que esses triângulos tenham uma base muito pequena, de modo que preencha todas as lacunas, e aí soma a área desses triângulos. Quando a gente faz a soma da área desses triângulos, nós temos a área do círculo. Claro que considerando esses triângulos com essa base aqui muito pequena, porque ela tem que preencher todo o círculo.
Tá. O que vai fazer esse somatório para nós é a integral. Ou seja, a integral, por isso que o símbolo de integral é um S esticado, assim, porque esse S esticado, ele tem para nós uma ideia de soma. Uma soma, na verdade, uma soma infinita. Para a gente calcular a área de um círculo, nós temos que somar infinitos triângulos. Vejam aqui, ó, o nosso N está tendendo a infinito. Então, nós estamos querendo calcular uma soma de infinitos termos. É possível fazer isso através do cálculo, através do cálculo de limites. E quem vai fazer a soma desses triângulos, desses infinitos triângulos, é a integral. Então, o poder que tem uma integral é de fazer isso, de somar uma quantidade infinita de figuras que a gente consegue calcular a área, e o resultado dessa soma será a nossa função πr ao quadrado, a nossa área do círculo, que é πr ao quadrado. Depois eu vou, se vocês já baixaram o material, tá? Eu peço que vocês ou consertem aqui essa parte que estava errada, estava 2πr ao quadrado e é só πr ao quadrado, mas aí eu vou fazer o acerto e eu coloco lá um novo PDF com essa correção. Esse 2 aqui, né, ele se cancela com esse, na verdade. E aí fica πr ao quadrado, que é a área de um círculo. Tá bem? E a isso, né, aqui nós conversamos dando uma interpretação geométrica do cálculo de integrais. Depois nós vamos ver outras aplicações da integral, tá? Mas essa é, digamos, uma interpretação original do cálculo da integral. Então, quando a gente fala de derivada, nós temos uma origem que está na inclinação de uma curva num determinado ponto. Isso é a derivada de uma função num ponto. E a integral tem a ver com o cálculo da área de superfícies não poligonais. Eu vou deixar, então, para que vocês deem uma lida nesse material, tá? Esse material, ele ainda fala de uma parte inicial das integrais, e aí, a partir da próxima aula, a gente já começa mais a calcular integrais utilizando alguns métodos matemáticos, utilizando até algum formulário, tá? Mas essa parte aqui, embora nós não tenhamos mais tempo, ela é uma parte fundamental, assim, que dá toda a ideia de integral, toda a noção de integral e toda como nós vamos representar uma integral. E aí aqui já entra, ó, algumas técnicas de integração. Tá bem? Então eu vou parar por aqui. Já extrapolamos um pouquinho o nosso tempo. Tá bem? E nesse material também tem ali, além dos exercícios, daqueles exemplos que a gente viu ali no início, mas lá no final também tem outros exercícios, eu peço que vocês façam, tá?